Professor, eu gostaria que o senhor falasse inicialmente sobre essa definição da comunicação como campo ou disciplina científica. A questão da ciência está bem colocada, assim, porque a diferença é que o campo seria pensar uma teoria da comunicação no sentido fraco. O que significa isso? Teorias sobre comunicação. Teorias que vêm de outras áreas de conhecimento e que vão tratar de um fenômeno comunicacional, de vários fenômenos comunicacionais. Então, nesse sentido, a ideia de campo não é nem contraditória e nem impede a ideia de disciplina, que seria uma ideia forte de teoria da comunicação. Teoria da, não sobre comunicação. E qual é a diferença fundamental? Que os processos de comunicação não são apenas processos empíricos, passam a ser construções teóricas que nos ajudam a ter uma perspectiva única, singular, por isso então uma disciplina, diferenciada de outras, uma perspectiva única sobre os processos sociais. Então, fundamentalmente, não há oposição, não há isso, a questão não se apresenta como uma alternativa, ou campo ou disciplina. Então, eu creio que muitos debates hoje se perdem um pouco na medida que eles se opõem uma coisa à outra. E quais são as principais tensões que marcam esse debate epistemológico na área de comunicação? Que a gente sabe que não há posições minimamente consensuais às vezes, há muita tensão, muita divergência. Quais são as principais tensões que marcam? Eu acho que mais importante do que mapear essas tensões, porque seriam muitas, né? Eu acho que é remeter justamente de onde elas vêm. Qual é o vértice dessas tensões? É justamente isso, a pouca conceituação ou a baixa qualidade da conceituação do que são os termos chaves desse debate. O processo comunicacional, a teoria, o meio de comunicação. Então, esse último, por exemplo, é muito pouco definido. A maior parte dos trabalhos em comunicação, e não é uma escola em particular, não se ocupam diretamente da questão do meio de comunicação. E quando o fazem, trabalham de uma maneira que não está muito longe do senso comum. Então, definir o que é um meio de comunicação, ter um conceito de meio de comunicação, já é um grande sintoma, a falta desse conceito é um grande sintoma de que a discussão está um pouco deslocada. Né? Deslocada em relação ao quê? Eu acho que o que seria o nosso propósito? Né? Construir uma teoria forte, construir uma visão de mundo onde os meios de comunicação, entendidos como tecnologia, ao mesmo tempo uma articulação da experiência social, estivessem no centro como fator explicativo. A comunicação é uma área recente, bastante recente, né? Eu gostaria que o senhor falasse um pouco dessas balizas históricas, né? Quando a comunicação emerge como um tema de interesse, de pesquisa, né? Até que ela pudesse alcançar uma certa identidade já como disciplina. Perfeito. Pensar como disciplina das ciências sociais nos obrigaria justamente a começar pela historicidade do objeto de estudo. Isso significa entender que os processos de comunicação, eles também mudam com o tempo. Significa dizer que eles têm sentidos particulares de acordo com as sociedades onde eles aparecem. Então, ao mesmo tempo que é histórico, remete para um pensamento sobre os sistemas sociais, ou as estruturas sociais. Sem fazer essa relação, nós vamos cair num truísmo, ou seja, numa verdade que todos aceitam, e nesse sentido não é nada útil, de que a comunicação sempre existiu e que a comunicação é um fenômeno demasiado complexo. Ora, todo fenômeno social é complexo. Então, a complexidade não é uma objeção contra uma disciplina da comunicação. 2, a historicidade vai singularizar a comunicação. Esse é um expediente empregado por todas as ciências sociais. Economia, sociologia e etc., todos vão trabalhar de uma maneira onde seu objeto, além de ser uma dimensão importante do homem, então poderia chamar uma essência, uma característica, um traço
importante do homem, como é viver em sociedade, como é a tecnologia, como é, por exemplo, a subjetividade e a própria comunicação, mas tomado de uma maneira histórica. Então, a ideia de que o homem sempre comunicou não ajuda, atrapalha. Tal como a ideia que o homem sempre vive em sociedade também atrapalha a sociologia. O que nos interessa são formas históricas, relações concretas, que se particularizam por certas propriedades. Esses fenômenos não são eternos e são liberados em certas condições históricas, assumem certas propriedades e isso passa a ser o nosso interesse. Então, toda a ciência social, e a comunicação aí incluída, se interessa por entender o que é a comunicação, por exemplo, na modernidade. Particularmente isso. Significa, de um lado, que historicamente há processos novos, ou processos que têm certas propriedades, que foram liberadas dentro de um quadro que nós chamamos de modernidade, ou revolução industrial, etc. E, por outro lado, uma teoria, um conhecimento para dar conta desses processos. Então, a historicidade, dentro das ciências sociais, ela tem uma função importante, porque permite singularizar o objeto, então, entender que os processos empíricos têm certas propriedades únicas, passam a ter ao longo da história, e, por outro lado, desenvolver um conhecimento que corresponda a essas propriedades únicas. E no caso da comunicação especificamente, em relação às demais ciências sociais, quando é que é possível discernir, quando é que é possível singularizar, digamos assim, aquilo que passa a se constituir adiante o objeto de pesquisa? Muito interessante, porque, veja, você mesmo colocou, e é uma coisa que escutamos sempre no campo, a comunicação é uma ciência jovem, se é que é uma ciência, é algo novo. Bom, precisamos entender melhor isso. Enquanto objeto empírico no mundo, essa liberação histórica, ou a formação de processos singulares de comunicação, cuja principal característica é a intervenção da tecnologia, vai fazer com que a comunicação não seja tão nova. Ela é tão antiga quanto as ciências sociais, como a sociologia. O mesmo movimento que libera o estudo da sociologia, da economia, também libera o estudo da comunicação. O interessante é entender como é que o estudo da comunicação sofre ataques dos quais parece não ter muitas condições de se defender, ou aparentemente. Então, de um lado, da filosofia marxista, que colocou toda uma negação da técnica, um esvaziamento da questão técnica. De outro lado, mais recentemente, posicionamento pós-moderno, que também fala de estruturas um tanto voláteis, um tanto etéreas, né? As coisas desaparecem, se formam, mas a base empírica parece estar totalmente desconsiderada. Então, a comunicação começou a sofrer um combate de vários setores, apenas dois aí citados, mas vários, onde parecia ser inviável o estudo da comunicação. A própria ideia de ciência social começa a ser criticada e inviabilizada por alguns setores, esses dois mesmo, por exemplo. Então, a ideia de uma teoria crítica, né? A ideia da pós-modernidade, que tudo já passou, que não existe mais ciência, ou uma pós-ciência, tudo isso são recolocações que acabam impedindo o estudo da comunicação. O estudo da comunicação acaba se dispersando, né? Então, dentro da noção de um campo muito amplo, onde ele acaba sendo apenas periférico, enquanto teoria, e central como matéria de pensamento. Ora, isso daí é exatamente uma maneira de fazer se perder a possibilidade de um estudo da comunicação. Seu texto bastante conhecido, de qual comunicação estamos falando, em que o senhor discute justamente a questão da interdisciplinaridade e defende que, digamos, esse rigor metodológico interdisciplinar, ele não pode ser, digamos, a comunicação não pode ser um ponto de interseção passiva dos saberes que vêm de outras ciências.
Eu gostaria que o senhor falasse um pouco mais sobre isso, sobre como é que se coloca essa questão da comunicação, da interdisciplinaridade na área de comunicação. Perfeito, é um ponto-chave, sim. Por quê? Considerado um ponto-chave porque a noção de interdisciplinaridade é uma intrínseca à ciência. Nunca foi um problema para a ciência, porque a ciência é interdisciplinar, no sentido que as disciplinas se relacionam entre elas e, inclusive, cumprem uma função muito importante nas ciências sociais, que é de controle e validação. E, ao mesmo tempo, de heurística, ao mesmo tempo de fomentar o debate que ela traz, fomenta as investigações. Então, isso é um ponto pacífico. Mas, por outro lado, a partir dos anos 80, meados dos anos 80, ela vai tomando uma outra significação. Ela vai tomando uma significação como alguma coisa que é a crítica à ciência, a crítica à disciplinaridade e a desqualificação da ciência. Esse sentido novo que aparece em interdisciplinaridade é um sentido realmente muito problemático, porque ele traz uma crítica mal colocada, porque ela não entende o que é disciplinaridade. Segundo, destrói o edifício da ciência e se alia a forças obscurantistas. Então, é preciso perguntar também a quem serve hoje o discurso de uma destruição da ciência. Essa pergunta é importante, precisa ser feita. Então, a interdisciplinaridade, ela é muito importante no nosso campo, porque é um dos obstáculos epistemológicos, tá certo? Por outro lado, ela expressa uma coisa muito maior, que é justamente um ataque que a ciência vem sofrendo a partir dos anos 30, final dos anos 30, mas que vai aparecer mais claramente nos anos 80. E eu acho que a questão ideológica aí seria fundamental entender quais são os setores que ganham com esse tipo de crítica. E a seu ver, quais são os setores que ganham com esse tipo de crítica? Setores conservadores, setores obscurantistas, que, por exemplo, algumas religiões, por exemplo, que não querem, que se opõem à ciência. Não digo que a religião seja isso, ao contrário. A religião tem uma função muito diferente da ciência, elas necessariamente não se opõem. Mas alguns setores entendem isso como oposição. E isso se expressa, por exemplo, no debate famoso do criacionismo. Muitos setores religiosos repudiam as ideias de Darwin como difamantes, como denegridoras do homem, além de serem incorretas. Então, esses setores ganham força e estão ganhando aí muita força, no sentido de se sentirem muita vontade para desenvolver seus argumentos, suas práticas, contra o ensino da ciência, por exemplo. Então, que tipo de religião é essa? Precisamos perguntar isso. Será que isso é a verdadeira religião? Se isso pode representar realmente o espírito da religião? Eu diria que não. Tá certo? Então, algumas coisas que hoje são centrais dentro da problemática mundial, como o fundamentalismo religioso, são setores que se beneficiam, por exemplo, dessa crítica à ciência. Crítica, que, insisto, mal feita, mal colocada e em vistas de objetivos mais ideológicos. Por outro lado, há um debate amplo no campo acadêmico sobre essa questão da ciência ter se arrogado desde a modernidade como, digamos, aquele registro discursivo que procura dar conta e estabelecer quais são as verdades. Como é que se colocaria nesse debate essa questão? Ótima pergunta, porque, veja, falar da ciência, a gente precisa ter em conta o que é a ciência. A ciência não é um pensamento dogmático, ao contrário, ela nasce contra o dogmatismo. A própria ideia de que a ciência é uma solução para a humanidade não faz parte da ciência, é estranha à ciência. Isso é uma ideologia que usa a ciência. Perfeito? Então, não há nenhum pensamento que não possa ser utilizado por ideologia. Para fazer uma analogia simples, o caso que você cita, que é a noção de progresso, que foi muito forte essa ideologia no começo do século XX, por exemplo, seria como tirar a religião, a Igreja Católica, pelos escândalos
como é que se diz, esses recentes que tiveram agora de pederastia. Né? Não é esse o nome, como nós podemos chamar de, enfim, escândalos sexuais, de abusos sexuais. Ok. Veja só, será que a igreja pode ser tirada por esses escândalos? Será que isso representa a igreja? Será que nós podemos chegar à conclusão, se isso acontece na igreja, então a igreja não deve mais ser considerada, ou deve ser destruída, ou está superada, ou a religião é isso? Seria mais ou menos a mesma coisa. Pensar a ciência a partir de uma ideologia que se apropria da ciência não é a melhor forma de tratar a questão. Evidentemente, nós estamos deturpando toda a questão. Né? Passamos para o plano ideológico e não para a ciência. A ciência não é idêntica a uma ideologia, ao contrário. Né? A ciência, aliás, tem um potencial democrático que hoje pouca gente percebe. A ciência, como um pensamento antidogmático, ela talvez tenha nela os germes de uma verdadeira democracia. Bom, voltando mais especificamente para a área de comunicação, eu gostaria que o senhor falasse sobre essa relação entre comunicação e tecnologia e de que maneira a comunicação atravessa de tal maneira a experiência social desde a emergência da época moderna que nós não possamos pensá-la como separada da experiência social hoje. A tecnologia é talvez o que singularize a comunicação na modernidade. Poderia dizer que a coisa mais especial que acontece em termos de comunicação na modernidade é exatamente a intervenção da tecnologia no domínio da comunicação. A comunicação passa a estar baseada numa infraestrutura material que cada vez mais se diversifica em formas, cada vez mais propõe, disponibiliza quantidades cada vez maiores de meios de comunicação. Então, os celulares hoje, aqui no Brasil, o número é maior do que pessoas, a televisão alcança 95% dos lares. O impacto dessa ordem é raríssimo. Talvez nada, nenhum objeto técnico, nenhuma prática social possa ser tão disseminada e repartida igualmente na população quanto o uso dos meios de comunicação. Isso mostra que ela está exatamente colada ou organicamente ligada com a organização da sociedade. Essa tecnologia não foi usada por outras sociedades. É um equívoco pensar que os meios de comunicação já estavam formados, por exemplo, em sociedades do passado, como Roma, Mesopotâmia, ou mesmo sociedades recentes, como as do século XV e XVII, da nossa cultura, da cultura europeia. É um equívoco por quê? Porque os meios de comunicação, além de raros, estavam ligados aos usos do Estado e da religião, não dos indivíduos como hoje. Segundo, esses meios de comunicação não desempenhavam funções propriamente na organização da sociedade. Eram funções ligadas às classes dominantes e não propriamente aos indivíduos. Então, essa diferença é o que nós buscamos no estudo da comunicação como propriedades que singularizam os processos e que nos permitem um estudo particular a partir de uma certa latitude histórica, certas condições sociais e que vão permitir, então, uma teoria própria da comunicação. A tecnologia é o vetor que singulariza esses estudos. Certo. E como é que, a partir daí, o senhor definiria o que é exatamente um meio de comunicação, que é uma discussão muito cara nas suas preocupações? Bom, de forma muito simples, podemos dizer o seguinte, partindo do próprio nome, meio é alguma coisa que é um objeto, é alguma coisa que se interpõe entre a ação do homem e o mundo.
todo objeto que faz essa mediação se torna técnico, porque ele é uma maneira do homem agir sobre o mundo, mas não através do seu corpo. Ele coloca entre seu corpo e o mundo alguma coisa que vai poder dar uma outra capacidade, vai trazer uma outra capacidade a essa ação. Então, através de um instrumento técnico, eu consigo realizar coisas que meu corpo não poderia fazer. Isso, de certa forma, inscreve um pouco o que é a questão da técnica, descreve. A questão da comunicação, porque é um meio de comunicação. Então, uma tecnologia ligada à comunicação. Primeira coisa, a comunicação, em termos simples, poderíamos dizer que é o compartilhamento da experiência. Então, uma maneira das experiências individuais se fundirem numa experiência única. Então, através da comunicação, a experiência é compartilhada. Ok. Muito bem. Então, estamos falando de tecnologias que remetem à experiência. Tecnologias que nos permitem interferir ou capacitar nosso compartilhamento da experiência de uma maneira que nós não poderíamos fazer sem elas. Então, elas são propriamente falando, os meios de comunicação são propriamente falando tecnologias do simbólico, que devem ser entendidas como um ramo diferente das outras tecnologias. Em que sentido? Uma geladeira, um automóvel, uma caneta, enfim, muitas outras ferramentas, martelo, tudo isso é uma ação sobre o mundo. Eles transformam o mundo. Então, quando usamos um automóvel, provocamos deslocamento. Quando usamos uma geladeira, esfriamos o ambiente interno. Muito bem. Quando usamos um meio de comunicação, podemos nos perguntar: que transformação do mundo ocorre? E a resposta não vai ser uma transformação do mundo, mas vai ser justamente a representação do mundo. Então, a tecnologia do simbólico é um ramo diferenciado das outras tecnologias, porque não estão voltadas para a ação diretamente, mas estão voltadas para a representação do mundo. Então, essas particularidades dos meios de comunicação me parecem que são fundamentais para entendermos o que eles fazem e qual, na nossa sociedade e como os indivíduos se servem delas. Partindo desse conceito de meios de comunicação, nós sabemos que, principalmente a partir do século XX, há uma generalização do uso desses meios na vida social. E como é que isso interfere no nosso modo de ser e estar no mundo? Sabemos que esses meios, inclusive, constroem uma realidade que passa a ser a nossa realidade. Gostaria que o senhor falasse sobre isso e também sobre esse conceito da atualidade midiática com o qual o senhor trabalha. Então, a atualidade midiática tenta responder um pouco à função dos meios dentro da sociedade, mas também há muitos outros problemas que interligam, né, toda a questão da comunicação de uma forma bastante ampla. Então, primeiro de tudo, em relação à sociedade. A atualidade midiática é uma instância virtual, mais ou menos o que chamaríamos de ciberespaço, esfera pública. Nesse sentido, corresponde um pouco a essas noções. Mas ela se diferencia de espaço público porque ela é realmente uma esfera virtual e não um lugar físico, como em Harmony. Depois, em relação ao ciberespaço, se diferencia porque não está centrada na noção de tecnologias digitais. Pelo contrário, ela se forma com as tecnologias mecânicas da imprensa e começa a ter uma função de não só circular a informação, mas gerar uma instância virtual onde todas as pessoas podem participar. Então, nesse sentido, ela permite que as pessoas encontrem uma unidade, né? Permite que elas se separem da sua realidade espaço-temporal imediata e possam se reunir, né, de alguma forma, num espaço virtual que vai gerar a unidade da sociedade. Uma
um espaço do tornar comum, um espaço onde as pessoas compartilham da mesma experiência. Esse espaço virtual ele acaba assumindo um sentido de matriz social, próximo ao que os sociólogos chamam de matriz social. Mas a diferença é que essa matriz social está baseada no tempo e não em instituições. Está justamente, o nome, a atualidade, significa o presente. Significa que as pessoas passam a estar ligadas por uma contemporaneidade gerada pela tecnologia. Então, elas passam a compartilhar de valores, de problemas, de assuntos, de conteúdos, enfim, elas vivem as mesmas coisas. Então, isso é a unidade da sociedade hoje. Claro que isso não corresponde à totalidade da sociedade, mas sim uma instância onde se torna possível a construção do comum. E o que de novo as tecnologias digitais, esse novo ambiente que se cria a partir do final do século XX e que se massifica rapidamente, em que sentido essas tecnologias vão contribuir para conformar, digamos, um novo patamar do ponto de vista desse compartilhamento? As tecnologias digitais devem ser analisadas, né, de uma maneira, em minha opinião, de uma maneira que seja uma continuidade em relação ao que fez a imprensa. Então, a imprensa gerou esse espaço de atualidade. As tecnologias digitais vão nos permitir, imprensa, depois rádio, TV, com a eletricidade, vão potencializar muito isso que a imprensa tinha feito de forma mecânica. E o digital vai permitir alguns aperfeiçoamentos ou algum desdobramento desse processo. Os principais, vai instrumentalizar os indivíduos. Isso que nós chamamos de interatividade, muito celebram, é justamente a capacidade dos indivíduos se servirem dos meios. Então, eles têm instrumentos, no sentido técnico de instrumento. Ou seja, quando eu tenho uma ferramenta, a ferramenta não funciona sozinha. Eu uso um martelo, uma furadeira, uma chave de fenda. Esse tipo de objeto técnico precisa da ação de um indivíduo. Enquanto que outros objetos técnicos, como uma geladeira, uma máquina de lavar, funcionam de forma independente do indivíduo. Podemos fazer esse mesmo paralelo. TV e rádio simulam o tempo. Eles incorporam o tempo no seu modo de ser. Então, eles conseguem fornecer uma representação onde os indivíduos simplesmente estão passivos ou ativos de outra maneira. Mas o que importa é que eles usam esses meios como máquinas, independentes da ação deles. Enquanto que meios e instrumentos, que são justamente os digitais, vão permitir a ação. Essa ação, o indivíduo vai usar justamente para explorar essa dimensão virtual que é a atualidade mediática. Então, se meios, máquinas, conseguem simular o tempo e dão uma representação do que é a realidade social, a cultura, meios e instrumentos capacitam os indivíduos a explorar esse grande patrimônio que vai se formando. E para terminar, professor, eu gostaria que o senhor falasse rapidamente, se for possível, desse debate que é bastante recente na área de comunicação sobre a separação dos cursos de jornalismo em relação ao curso de comunicação. Eu entendo que é mais alguma coisa que se desenvolve no plano institucional. Interesses particulares de alguns grupos, talvez, têm uma compreensão de que o jornalismo é algo independente da comunicação, ou querem marcar essa independência de alguma maneira. Não corresponde nem ao que o mercado traz como realidade, porque o mercado converge todas as profissões, habilidades de comunicação, e nem o plano teórico. Por quê? Porque justamente o fundamento de todas essas habilitações profissionais vem justamente pensar o que é a atualidade mediática. Então, se o jornalista, de certa forma, produz essa atualidade,
o publicitário é o que insere um produto e traça estratégias de inserção de um produto. A propaganda é a inserção de uma ideia política, religiosa. E nós podemos ver que todas as habilitações elas estão ligadas de alguma maneira com a atualidade mediática. Então, o fundo teórico, ou seja, a base onde essas teorias de cada habilitação, né, vão tratar, elas se voltam, em última instância, para uma coisa comum. Então, toda vez que nós separamos, e claro que as profissões têm suas especialidades, mas a teoria que as fundamenta encontra um solo comum. E é isso que nós estamos perdendo. Também me parece que é um equívoco aí dos jornalistas que acreditam que o jornalismo é um tipo de conhecimento. Isso é verdade, concordo. É um tipo de conhecimento que é o conhecimento sobre a vida social. Isso é muito importante hoje para os indivíduos se situarem em relação ao mundo que vive. Isso é o conhecimento da atualidade. É isso que a atualidade permite, né? Você se situar no mundo que ultrapassa seus canais sensoriais. Ok. Só que alguns teóricos do jornalismo acreditam que esse tipo de conhecimento ele tem uma base epistemológica semelhante a uma ciência. Não é. Esse conhecimento, justamente, ele é o que o caracteriza, é um conhecimento disponível para as pessoas, disponível ao homem comum. Então, além das habilitações que se fundam nessa atualidade mediática, como a base teórica delas, nós temos justamente um estudo de comunicação, ou de epistemologia, ou teoria da comunicação, que estuda a atualidade mediática. Se os profissionais produzem a atualidade mediática, o comunicólogo estuda essa atualidade. Aí nós temos a relação entre as profissões e a relação da teoria com a prática.